Uma feliz noite a todos vocês que com carinho abriram as suas portas, as portas da sua casa, aonde vamos ter a oportunidade de adorar a Deus nessa noite. Neste momento, depois deste hino especial que nós cantamos, eu convido a você a fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus em oração. Pai querido que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nossa gratidão pelo maravilhoso dia que nos concedestes e a oportunidade que temos agora, Senhor, nesta noite de te adorar. Será um culto de oração, será um culto onde nós queremos estarmos mais próximos de ti. Portanto, invocamos a tua presença conosco, nos abençoe e nos dirige neste momento, abençoando toda a programação e visitando cada coração que nos assiste neste momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É um privilégio ter você aqui com a gente. Hoje é um dia especial, onde você pode participar conosco desta programação, fazendo o seu pedido, o seu agradecimento. E neste momento eu queria que você participasse. Escreva aí o seu pedido, ou quem sabe até mesmo o seu agradecimento, e manda para a gente. Manda porque no final desta programação, nós estaremos orando, colocando diante do nosso Deus todos esses pedidos, todos esses agradecimentos. A nossa parte é essa, é escrever. E a parte de Deus é responder. Se você acredita, se você confia, então participe deste momento. Comece agora a enviar o seu pedido, o seu agradecimento, e no final nós estaremos então todos juntos em oração, entregando oficialmente diante do nosso Deus, para que Deus possa, segundo a sua vontade, nos atender. Neste momento, eu gostaria de pedir que você pegasse a sua Bíblia, para que juntos pudéssemos participar da mensagem desta noite. Pegue a sua Bíblia, se você ainda não pegou, e vamos nos alimentar juntos agora da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 3, e nós vamos ler alguns versos bíblicos. Essa é uma história conhecida. A história de 1 Samuel capítulo 3 é uma história que as crianças conhecem. Lá já na salinha do departamento infantil, as crianças já aprendem dessa história. Aqui nós estamos falando de um jovem. Aqui nós estamos falando de um garoto, de uma criança, do pequeno Samuel. Mas existem algumas lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, que o relato bíblico, então, nos permite viajarmos ao longo do tempo para extrairmos desta história preciosas lições. Eu quero apenas lembrar a você o contexto do que nós vamos ler aqui, que o pequeno Samuel estava morando exatamente no templo, juntamente com o sumo sacerdote Eli. Eli era o responsável pela educação, pela instrução do pequeno Samuel. E isso que nós vamos ler vai acontecer exatamente nas dependências do templo. E é muito triste essa história, porque ela começa assim. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor. Embora Samuel ainda não conhecia Deus da forma como o sumo sacerdote Eli o conhecia, Deus ainda não havia se revelado ao jovem Samuel, ele servia ao Senhor da sua maneira, da maneira como ele foi instruído pelo sumo sacerdote, assim ele então servia ao Senhor. Preste atenção agora o que a Bíblia diz durante esta leitura. Naqueles dias, olha que coisa triste, naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias a palavra do Senhor praticamente não existia. Praticamente a voz de Deus
não era ouvida. Que triste para uma nação, que triste para uma sociedade, que triste para uma família não ter a palavra de Deus. Que triste para o ser humano não ouvir mais a palavra de Deus. E vejam que não somente a palavra de Deus era rara, mas as visões não eram frequentes. Isso porque anteriormente Deus falava de forma frequente, praticamente todos os dias era feita a comunicação entre o céu e a terra. Mas essa comunicação parece que parou de existir. E o verso 2 diz assim: certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, preste atenção nesse detalhe que a Bíblia diz, Eli estava deitado num lugar costumado, ou seja, era o dia a dia, ali era a cama dele, era o quarto dele, era o local em que ele usava para descansar. Eli estava ali todos os dias. A Bíblia diz que os olhos de Eli já começavam a escurecer-se, a ponto de não mais poder ver. O sumo sacerdote Eli já estava avançado em idade, a sua visão já estava totalmente obscura, e diante disso ele já não conseguia enxergar mais. Veja, queridos, que cena. Deus já não se comunicava mais com o ser humano, e isso ele fazia através do sumo sacerdote Eli. E Eli, por sua vez, já não conseguia mais ter a visão que ele precisava para enxergar as coisas. Eli, por sua vez, já não conseguia enxergar mais nada. Essa era a situação, era o caos que estava acontecendo naquele lugar. O relato ainda diz assim, o verso 3, e tendo-se deitado também Samuel. Vocês lembram que eu falei que aonde Eli estava deitado? Um lugar que era um costume dele. Agora a Bíblia vai relatar onde é que Samuel deitava. Vejam, o verso 13. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca. Eu pergunto para você, o que é que representava a arca nos tempos bíblicos? A arca não representava exatamente a presença de Deus? Você percebe aonde Samuel estava deitado? Enquanto ele não enxergava mais, enquanto Deus não se comunicava mais, Samuel, que ainda não havia recebido, não conhecia ainda revelação alguma da parte de Deus, a Bíblia diz que ele estava deitado, em que lugar? No templo do Senhor, em que estava a arca. Parece que Samuel escolheu o melhor lugar. Aonde está a arca? E a arca significa a presença de Deus, pois é ali que eu quero estar. E o verso, ele termina, né, o verso 3, dizendo assim, que Samuel estava no templo do Senhor, onde exatamente estava a arca, e antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Ah, queridos, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou o menino. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus, ele intervém. Deus, ele procura aquele que o procura. Deus, ele honra aqueles que o honram. Deus começa a olhar aquela cena, percebe que da casa de Eli não dava para extrair mais nada de bom. Mas ele percebe que tinha alguém que estava deitado próximo ali da arca, simbolizando a presença de Deus. E antes que a lâmpada do candelabro pudesse se apagar, Deus resolve chamar o menino. Por falar nisso,
Como que está a comunicação entre o céu e a terra, entre o céu e a sua casa? Antes que a lâmpada se apague, você consegue ainda ouvir a voz de Deus? Quais são as vozes que você ouve durante o dia? É a voz da televisão? É a voz do rádio? É a voz da internet? Quais são as vozes que você está ouvindo durante o dia? E quando chega a noite, antes que a lâmpada de Deus se apague, você consegue ouvir a voz dele? Deus então chama o menino. E Deus diz assim: Samuel, Samuel. E Samuel então responde: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Tenta imaginar, querido, Samuel ainda não havia conhecido a revelação divina. E quando Deus claramente chama o seu nome, Samuel, 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 ele começa a ouvir aquela voz, ele chega à seguinte conclusão: é a voz do sumo sacerdote Eli. Eli, quem sabe, de tanto ouvir Deus, talvez Eli começou a falar como Deus, de tal maneira que surpreende Samuel. E Samuel é um jovem muito bem educado, porque quando alguém chama, mesmo na calada da noite, a Bíblia diz que Samuel estava deitado, não sei até mesmo se já não estava dormindo. De repente alguém chama, ele poderia muito bem falar assim: eu vou fingir que eu não ouvi e eu vou continuar aqui na cama. Quem faz isso é um jovem preguiçoso, não é verdade? Mas Samuel não, ele simplesmente se levanta e diz assim: eis-me aqui, o Senhor me chamou? E Eli então diz: não, Samuel, eu não te chamei não, volta a deitar-te. E o menino então volta para a cama para novamente dormir. Mas Deus, ele não se cala. Eu fico pensando, queridos, como Deus estava ansioso em falar com o ser humano, mas a voz de Deus não era mais ouvida. Eu fico pensando lá no Jardim do Éden, quando Deus queria se comunicar com o ser humano, mas não tinha mais o ser humano. Adão e Eva já tinham sido expulsos do jardim. E agora Deus também querendo se comunicar com o ser humano, e não existia mais a comunicação. A terra havia fechado as portas para ouvir a voz de Deus. Samuel volta então a descansar. E pela segunda vez, Deus o chama novamente: Samuel, Samuel. A mesma coisa da primeira vez. Samuel levanta, se apresenta perante Eli e diz assim: eis-me aqui, pois tu me chamastes. E Eli então mais uma vez diz: não, Samuel, eu não te chamei, não foi eu que te chamei. Samuel, queridos, ainda não conhecia o Senhor. E eu fico pensando, como Samuel ainda não havia conhecido o Senhor, ele era já obediente perante o sumo sacerdote Eli. Imagine vocês se Samuel tivesse todo o conhecimento, como ele não se portaria diante do nosso Deus. Ele volta para a sua cama. E pela terceira vez, olha a insistência divina, pela terceira vez, Deus mais uma vez chama o menino Samuel. Sabe, queridos, na casa de Eli, ali no templo, não somente existia Eli, existiam os filhos também de Eli, pessoas adultas, mas Deus estava atrás de uma criança. Deus estava atrás de um jovem. Deus queria que este jovem tivesse a plena certeza de que Deus o estava chamando para uma função, que Deus o estava chamando para uma missão. Deus precisava de um profeta. Deus precisava de comunicar-se com a terra. E Samuel era esse homem. E neste momento, pela terceira vez, Eli
compreende que alguma coisa estava errado. Eli compreende pela sua experiência que alguma coisa estava acontecendo. E na terceira vez que Deus o chama, Eli então orienta o pequeno Samuel. Ele diz assim: olha, Samuel, volte para a cama. E se você ouvir mais uma vez essa voz, você vai dizer assim: olha, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos, eu fico pensando assim, não foi fácil para Eli dizer isso, essas palavras. Porque quando você tem uma pessoa responsável em receber a comunicação dos céus à terra, e de repente essa comunicação, pelo texto que nós lemos, não existe mais. Quem sabe Eli espera um dia, 2 dias, 3 dias e o céu não se comunica mais. E eu fico pensando agora, Eli não consegue mais dormir direito. O que é que está acontecendo? Será que Deus desistiu de mim? O que é que está acontecendo? Por que eu não recebo mais comunicação nenhuma dos céus? E diante desta cena, Eli começa a perceber que Deus estava querendo falar, mas Eli já não enxergava mais. E antes de fechar os seus olhos, os seus ouvidos também já estavam fechados para ouvir a voz de Deus. E dando esse conselho ao pequeno Samuel, o que é que Samuel faz? Volta para a sua cama. E pela 4ª vez, olha, queridos, como Deus realmente ele insiste. Aqui mostra como Deus anseia em falar comigo e com você. Talvez Deus tenta falar com você através da Bíblia, mas a sua Bíblia, quem sabe, está fechada já há um bom tempo. Talvez Deus procura falar com você através da natureza e você não sai mais de casa. Talvez Deus procura falar com você através do seu pastor. Talvez Deus procura falar com você através do seu ancião, através do seu professor. Deus procura todos os meios em falar com você, porque Ele tem interesse em comunicar com você. E nós muitas vezes, queridos, estamos diante da seguinte situação: ou como Samuel, ou como o sumo sacerdote Eli. Deus fala e eu não consigo ouvir mais. Ou Deus fala e eu digo assim: eis-me aqui, eu estou pronto, pode falar. E depois então, na 4ª vez, aonde Samuel volta para a cama, e o verso 10 diz assim que Deus então chama, como foi chamado das outras vezes: Samuel, Samuel. E Samuel então respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Queridos, que resposta deste jovem. Eu fico imaginando assim, agora Deus respirando, graças, não é? A Deus, que encontrei uma pessoa na terra a quem se considera servo. Eu encontrei uma pessoa na terra a quem está disposto a me servir. E quando Samuel diz assim: fala, Senhor, ele está dizendo: Senhor, eu te considero soberano, eu te considero o meu Deus, eu te considero maior do que eu. Aliás, maior do que eu, fala, Senhor, lá em cima, porque o teu servo aqui embaixo ouve. Ele se coloca diante de Deus não como sumo sacerdote, não como sacerdote, não como profeta, não como rei, mas ele se coloca diante de Deus como servo. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Com certeza Samuel não sabia qual era o recado de Deus para ele. E ele então, na sua inocência, diz: pode falar, Senhor, que o teu servo está aqui e o teu servo vai ouvir. Queridos, palavras duras, neste momento, Samuel ouve da parte de Deus. Preste atenção que lá no começo da nossa leitura, eu disse para vocês o seguinte: antes que a luz se apagasse, antes que a lâmpada se apagasse,
Deus chamou. Queridos, antes que a lâmpada da sua vida se acabe, antes que termine de ver seu relacionamento com Deus, Deus está à tua procura. Ele te chama uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, quantas vezes for preciso, mostrando que Ele tem interesse em comunicar com você, para que você possa mudar de vida, para que você possa mudar a sua situação. Porque Deus tem prazer quando o ser humano se converte. E neste momento, então, quando Samuel diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, eu fico imaginando, queridos, que se Deus aparecesse para nós também da mesma forma que apareceu para Samuel, chamando você pelo nome, significa o seguinte, é com você que eu quero falar, é você que é o meu interesse, então fala, Senhor. Só que infelizmente hoje nós não vivemos mais neste mundo aonde aprendemos de Samuel a humildade em dizer assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo assim, ouve, Senhor, porque o teu servo fala. Hoje nós só queremos falar, 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 e nós não tiramos tempo para ouvir. Quantas coisas boas Deus quer nos dizer nessa noite, mas nós muitas vezes só falamos, pedimos, falamos, e quando a gente fala, quem é educado, ouve. Ele não vai falar junto com você. Quem sabe hoje você não queria dizer para Deus, ao invés de falar para Ele, essas palavras, não é, que nós aprendemos aqui. Samuel disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não está na hora de você parar de falar um pouquinho e ouvir a voz de Deus? Deus disse então para Samuel um recado, e foi um recado muito duro. Olha o que Deus disse no verso 11. Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Que mensagem dura. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Olha só o verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Isso é muito triste, queridos. Deus já havia dito que iria julgar a casa de Eli para sempre. O que significava isso? Olha, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. E o verso 14 eu termino dizendo assim, portanto jurei à casa de Eli, que nunca lhe será expiado a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Você tem conhecimento, tem ideia do que Deus estava dizendo aqui a um jovem Samuel, que depois ele foi obrigado a falar isso para o seu senhor, para o sumo sacerdote Eli? Deus estava dizendo para Samuel assim, Samuel, eu quero dizer para você que a porta da graça se fechou para a casa de Eli. Quantos anos Eli serviu a Deus, queridos? Mais de 40 anos. E a porta da graça havia se fechado para a casa de Eli. Que tristeza. Que missão agora Deus encarregou ao pequeno Samuel de transmitir esta mensagem à casa de Eli. E Deus deixou claro, queridos, por que Deus estava tomando essa decisão. Foi por uma iniquidade que ele bem conhecia e não fez nada para resolver isso. Será que eu estou falando para uma pessoa que tem uma iniquidade no seu coração
e essa iniquidade você dorme com ela todos os dias. Quem sabe já acostumou com essa iniquidade, a ponto de você não sentir mais vontade nenhuma de abandonar essa iniquidade. E com isso, a lâmpada de Deus, cada dia, ela está se apagando na sua vida. Você, quem sabe, não consegue ouvir mais a voz de Deus, você não consegue mais se comunicar com Deus, você não consegue mais ouvir a comunicação de Deus, e você começa a ficar desesperado, achando, olha, ore por mim, porque eu estou desempregado, não consigo arrumar um emprego, eu estou doente, eu preciso de uma cura, olha, eu só estou vivendo na mentira, eu só estou vivendo na miséria, a minha vida é uma vida de mentira. Eu tenho servido a Deus, quem sabe, por 40 anos como sacerdote, o sumo sacerdote Eli. E de que me serviu isso? Foi um pecado, Eli, que você bem conhecia e não tomou providência nenhuma para resolver. Queridos, Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, queridos, Ele quer nos ouvir. Mas Deus, Ele quer falar. E quando Deus fala, nós precisamos ouvir. O que é que Deus tem para nos dizer essa noite? Senhor, que pecado é esse que eu estou dormindo com Ele todas as noites, que eu estou vivendo com Ele todos os dias? Senhor, que iniquidade é essa que eu estou fazendo, que está causando uma separação entre eu e o Senhor, de tal forma que eu não tenho mais prazer em comunicar com os céus, e eu sei que o céu já está procurando comunicar comigo, mas eu não abro o meu coração. Deus chamou Samuel, meus queridos, 4 vezes, mostrando o interesse que ele tinha em se comunicar com a terra. Não permita que o seu coração se feche antes que a luz de Deus se apague. Queridos, eu não gostaria que a luz de Deus se apagasse na vida de nenhum de nós. E a luz de Deus, quando se apaga, não é porque Deus assoprou, não é porque Deus procurou meios para apagar essa luz. Não, foi porque eu mesmo não abasteci o candelabro. Eu não abasteci a minha vida. Foi porque eu mesmo não me alimentei da palavra de Deus. E aí a iniquidade do meu coração, ela sobressai a todas as outras coisas. E assim eu perco o prazer em trabalhar para Deus. Eu perco o prazer em viver para Deus. Eu não sei quantos anos você tem de adventismo. Eu não sei quantos anos você tem na sua religião. Eu posso estar falando para alguém de outra denominação neste momento. Eu não sei quanto tempo você tem se dedicado a Deus. Mas, queridos, eu convido a você a limpar a iniquidade que possa existir no meu coração. Iniquidade esta que faz nós não ouvirmos mais a voz de Deus. O verso termina, queridos, dizendo que nunca lhe será expiado a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ou seja, o sumo sacerdote Eli havia pecado contra o Espírito Santo. O tempo foi dado. A luz de Deus se apagou para a vida do sumo sacerdote Eli. E Eli, fisicamente, também aconteceu tudo o que não poderia acontecer. Já não enxergava mais, já não ouvia mais. Tornou-se praticamente um inválido. Nós não precisamos chegar neste ponto, queridos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que em todos os momentos da sua vida, você nunca perca de vista a visão do seu Deus, para que todos os dias da sua vida, você nunca deixe de ouvir a voz de Deus, para que todos os dias da sua vida, você deixe de dizer: ouve, Senhor, porque o teu servo fala, e passa a dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Tenha Deus como o Senhor da sua vida. Coloque Ele sempre em primeiro lugar na sua vida. E coloque-se no seu lugar como servo. Quando você, diante desse Deus, se colocar como servo e permitir que Ele seja o teu Senhor, essa lâmpada nunca vai apagar na sua vida. E você com certeza irá ouvir a voz de Deus todos os dias. E quando você ouvir a voz de Deus, que Deus te ajude a colocar em prática aquilo que Deus vai lhe dizer. E com certeza você irá viver mais, irá viver melhor, na certeza de que sua vida está sendo guiado pelas mãos do nosso Criador. Deus os abençoe nesta noite, que você tenha uma ótima noite de descanso e durma essa noite dizendo assim: Senhor, se o Senhor quiser falar comigo, pode falar, porque o teu servo ouve. Deus nos abençoe para tanto. Eu quero, neste momento, convidar a você a participar juntamente aqui comigo desta oração, onde nós vamos colocar diante de Deus todos esses pedidos que nós recebemos, esse pedido que você fez. Logicamente eu não tenho conhecimento desses pedidos, mas eu nem preciso ter, porque eu não posso fazer nada a não ser orar. Mas Deus, Ele conhece, Deus conhece todas as coisas, Ele sabe, e é para Ele exatamente que nós vamos então invocar neste momento. Eu peço que você feche os seus olhos e nós vamos falar com Ele em oração agora. Querido Deus de amor que estás no céu, santificado seja o teu nome. Neste momento, Senhor, nós queremos te pedir que nunca possa se apagar a lâmpada de comunicação entre o céu e a minha família. Nunca se apague, Senhor, essa lâmpada de comunicação entre o céu e eu, porque nós queremos sempre ouvir a sua voz, e não somente ouvir, Senhor, mas queremos dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve, porque o teu servo quer colocar em prática. Pode contar com o teu servo aqui na terra. Enquanto o Senhor não volta, nós vamos passando, Senhor, por momentos difíceis aqui na terra. Passamos por momentos pelo vale da sombra da morte, passamos por situações, Senhor, desesperadoras, aonde nós recorremos ao único que pode resolver essa situação. E assim como a tua vontade é feita todos os dias no céu, ó Senhor, nós gostaríamos tanto que a tua vontade também fosse feita aqui na terra. Por isso, em teu nome, nós autorizamos, Senhor, que a tua vontade se faça neste momento, em nossas vidas. E assim queremos colocar todos estes nomes, todos esses pedidos que nós recebemos nessa noite em tuas mãos. Sabe por quê, Senhor? Porque nós pensamos curto, nós pensamos pequeno. Nós não conseguimos enxergar um palmo além do nosso nariz. Mas o Senhor vê mais longe. O Senhor conhece todas as coisas. E a tua vontade sempre foi melhor para cada um de nós. Moisés, Senhor, queria entrar na terra prometida e o Senhor deu o céu, a vida eterna para Moisés. Elias queria morrer e o Senhor o transladou vivo para o céu. Isso prova, Senhor, que a tua vontade é soberana, a tua vontade é melhor do que a nossa. Por isso, oramos nesta noite para que a tua vontade se cumpra na vida de cada um de nós. Receba esses pedidos, Senhor. Que a tua mão poderosa repouse sobre cada necessitado. E acima de tudo, possamos sempre entender que este mundo não é o nosso lugar, mas nós estamos preparando a cada dia, ouvindo a tua voz, porque nós queremos morar contigo por toda a eternidade. Que a alegria, o prazer, o privilégio, a satisfação, logo, logo possa fazer parte das nossas vidas. Nos dê uma boa noite de descanso, permaneça conosco, que amanhã possamos ter um dia melhor do que foi o dia de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.